Falar e lecionar inglês. Primeiro capítulo. Para pessoas que querem aprender a falar inglês bem e para pessoas que gostam de lecionar inglês. Em seguida, as sugestões que possam facilitar e acelerar falar inglês. São gratuitas e já contribuíram para muitas pessoas. Não é propaganda para nenhum curso, ainda que mais adiante há sugestões de o que e como ouvir inglês. Principalmente tento sugerir como tornar ouvir inglês uma atividade proveitosa e agradável, tanto para principiantes como para quem quer reestruturar seus conhecimentos ou se manter fluente. Em capítulo separado, há sugestões como pais, ou todos nós, podemos dar uma iniciação de inglês a crianças. Mesmo se os pais acharem que sabem pouco inglês, podem dar uma iniciação agradável. Uma iniciação agradável, a mínima que seja, vai contribuir para as crianças aprenderem inglês em toda parte, já que inglês está em toda parte. Uma iniciação agradável, ou reiniciação, para quem queira, também contribui positivamente para adultos e adolescentes e para quem quer reforçar seus conhecimentos. Então, faz mais uma vez um começo. E faz de uma forma assim, bem agradável, e isso é possível hoje em dia pela internet, que eu vou mostrar, vou dar as sugestões. Tá? Ok. Pessoas que ficam uma temporada no país do idioma de inglês, quando voltam, falam inglês. Por quê? Porque lá ouvem inglês. Podemos ter isso hoje em dia de forma mais econômica e mais confortável por internet. Podemos ouvir inglês quando e onde quisermos. Ao praticar inglês, pode-se chegar sozinho a falar e compreender inglês. Mas também terá uma dianteira em qualquer curso e na escola. Podemos entrar em contato a língua viva, como é falada mundo afora, que é diferente daquilo que se aprende lendo e escrevendo. O idioma escrito é sempre diferente do falado, e principalmente no inglês, e principalmente em aulas estruturadas. Ao praticar inglês com a língua viva, pode-se poupar passar pela experiência que infelizmente muitos brasileiros tiveram ao descobrirem que não compreendiam inglês após anos de estudo por ler e escrever, mas sabiam ler e escrever inglês. Há gente que escuta filmes dezenas de anos em inglês, mas não fala e não compreende inglês. Mas sabe cantar Happy Birthday to You. Por quê? Porque sabem. Porque ouviram muitas vezes o mesmo. Ouvir muitas vezes o mesmo é uma forma fácil e agradável de chegar a falar e compreender inglês. Para poderem fazer uma experiência e praticar ouvir inglês, escolhi um exemplo um pouquinho estranho, talvez até difícil. Help yourself. Help yourself. Help yourself. O que quer dizer help yourself? Sirva-se. Então, inicialmente, escuta algumas vezes. Help yourself. Help yourself. Sirva-se. Help yourself. Help yourself. E saiba o que quer dizer. Sirva-se. Então, escuta. Help yourself. Help yourself. Help yourself. O que quer dizer? Sirva-se. Como se diz sirva-se? Se lembra? Se não lembrar, tente imitar. Pode imitar fazendo gozação, deboche, cantar. Importante que imita. Tá? Help yourself. Help yourself. Sirva-se.
Depois de ter ouvido algumas vezes e souber o que significa, tente imitar. Repita. Depois, talvez vai ouvir I help myself. I help myself. Será que consegue deduzir, depois que já sabe que help yourself quer dizer sirva-se? O que será que quer dizer I help myself? I help myself. I help myself. Eu me sirvo. Muito bem, uma vez que compreender help yourself e saber, e sabe que quer dizer sirva-se, e você compreender I help myself, que quer dizer eu me sirvo, é interessante pesquisar o que as palavras significam. E vai descobrir que em inglês, quando se diz sirva-se, se diz help yourself, ajude a si mesmo. E se eu falar assim, I help myself, eu estou dizendo eu ajudo a mim mesmo. Mas isso é secundário, mas também é importante. Inicialmente, escute e saiba o que significa e repita isso. Help yourself. Sirva-se. I help myself. Eu me sirvo. Depois que escutou muitas vezes, tenta imitar e repetir. Uma vez que souber certas palavras, elas vão aparecer em outras frases, como você viu agora. Na primeira frase, help yourself. I help myself. Você já teve outras help e o self. O self, que é o mesmo self que quando tira uma fotografia de si mesmo se fala selfie. O que é? De si mesmo. Ok. Agora, sim. Outro idioma, outro jeito de se dizer as coisas. Por isso convém aprender sempre frases e saber seu significado. Também pode saber o que significa palavra por palavra, mas tem de saber o sentido da frase. Se quiser, já faça uma outra experiência com uma outra frase. Escuta algumas vezes, saiba o que significa e depois tente imitar e repetir. Can I have? Can I have? Can I have? O que quer dizer can I have? Can I have? Quer dizer me dá. Talvez vocês aprenderam que se fala give me. Também, às vezes se fala para me dar, give me. Mas give me é mais me entregue. Tá? Por exemplo, se você fala, can I have a minute please? Pode me dar um minuto? Can I have a minute please? Ou você fala, can I have a pizza to go? Me dá uma pizza para a viagem. Can I have a pizza to go? Tá? Então, quando se pede uma coisa, me dá, você vai falar com can I have? O que quer dizer can I have? Me dá. Como se diz me dá? Can I have? Agora, give me é traduzido literalmente do português, quer dizer me dê, tá? Mas por isso eu falo, nós precisamos estudar em contato com a língua viva. Você vai ouvir esse give me. Por exemplo, um assaltante, ele vai falar assim, give me your money. Me entregue seu dinheiro. Ele não vai falar can I have, tá? Mas se você pedir uma coisa, eu aconselho falar can I have? Can I have a moment, please? Me dá um momento. Can I have a pizza to go? Me dá uma pizza para a viagem. Opa, desandou outra vez daqui. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Ok. Ao praticar ouvir inglês, se incorpora a entonação da frase, que facilita falar. Eu percebi isto quando eu percebi pessoas que tinham ouvido muitas vezes a frase I love you, eles falam bonito com a entonação no verbo principal. I love you. Eu estou exagerando, né? E automaticamente falam essa entonação em outras frases semelhantes, como em I like you. Eu gosto de você. I know you. Eu conheço você. I show you.
Eu mostro a você. I help you. Eu ajudo você. A entonação no verbo e o you emendado. Por exemplo, I like you. Você não diz mais you, você já diz you. I like you. Vai ouvir palavras conectadas. Como esse, I like you. I help you. A entonação, how are you? A mesma entonação vai ouvir em quem é você. Como se diz quem em inglês? Who é quem, né? Who are you? Quem é você? Where are you? Onde está você? Where? Começa quase como rua em português. Where are you? A entonação geralmente cai no verbo principal. What is it? Who is it? What time is it? Com o tempo se compreende até as sílabas quase sumidas e as palavras conectadas, que soam como uma palavra só. Em português temos acentos. Em inglês, as sílabas longas. Desde o primeiro contato com palavras novas, se só ouvir sem ler, aceitará como a língua é falada. Sílabas longas é a parte mais importante para evitar mal-entendidos e não cometer gafes. É a parte mais complexa, não difícil, para compreender e falar certo, e pede dedicar um pouco mais de tempo. Exemplos e explicações mais adiante. Só mais uma frase. Atribui-se a seguinte frase a Albert Einstein: é insanidade continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não pude descobrir se é de Albert Einstein, mas faz sentido. Acredito que vale a tentativa de mudar. Mudar para aprender inglês por método mais simples, mudar para ouvir inglês. Há outro dizer que se tornou comum: menos é mais. Em caso de passar a aprender inglês ao ouvir, se investe menos esforço, menos tempo e dinheiro e pode ter mais resultado. Ler e escrever não são proibidos. Deve-se ler o texto ou a letra de música e sempre que tiver vontade, voltar. O verdadeiro aprendizado vem de ouvir muitas vezes o mesmo sem ler. Quando ouvir inglês se tornar 90% de sua dedicação de aprender inglês, você vai ter um grande sucesso. Vai encontrar agora, há muitos jeitos de aprender, deixa-me ver, isso já vai ficar para o próximo capítulo. Então, inicialmente passam essas 3 atividades: ouvir muitas vezes, saber a tradução e repetir. Vai perceber que não é necessário pensar em gramática, regras, como se escreve, memorizar listas, fazer testes, etc. Tudo isso, se quiser um dia, bem fácil, uma vez que compreender inglês. E comece pelo começo. Escolha assunto fácil e agradável na internet. E dê uma olhada agora aqui nas sugestões com que começar em seguir. Aprender e lecionar inglês, o anexo 1. Vocês podem pausar, eu vou passar relativamente rapidamente, e aqui tem as sugestões, o que ouvir para quem quer começar a praticar ouvir. Vocês podem pausar. Pronto. E podem assistir a continuação desta, que vai já. Até já.